que mesmo que venha aprender a palavra dele de capa a capa, que eu nunca venha perder o temor por ele. Tá bom? Quero deixar que os irmãos abrissem em 2º Evangelho, escreveu Marcos, capítulo 8, seu verso 27, a partir do 27. Marcos 8, a partir do 27. Amém? Que diz assim: E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? O 28. E eles responderam: João Batista, outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizem que eu sou? E respondeu Pedro, disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissesse aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciões e príncipes e dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia isso abertamente, essas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se, olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas que são dos homens. E chamando assim a multidão com os seus discípulos, disse-lhe: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque qualquer um que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer um que perder a sua vida pelo amor de mim e do Evangelho, esse salvará. Pois, que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Diga: nada. Não vale de nada. Pode se sentar, meus irmãos. Eu vou expor uma pregação cristocêntrica, uma pregação que confronta, que expõe, que humilha. Muitas das vezes nós não queremos ser confrontados por Jesus, não queremos ser abatidos por Jesus. E Jesus não vem nos dizendo que quando Pedro quis trazer um evangelho humanista, Jesus chamou esse evangelho humanista de satanista. E muitas das vezes nós queremos só trazer as bênçãos, as vitórias, e não queremos trazer o arrependimento, a renúncia, a cruz. Devemos colocar o evangelho em um equilíbrio que não venha ser mais para um lado nem para o outro, mas sim um evangelho reto que Cristo quer que traga. Muitas das vezes você vai pregar um evangelho que é vitória, sim, mas também temos que pregar padecimento, morte e ressurreição. Aqui Jesus, o contexto desse texto, primeiro Jesus faz a segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Depois ele vem fazer o fermento dos fariseus. E depois ele cura um cego. Depois de curá-lo, ele pega ele pela mão e retira. Jesus várias vezes vão confrontar a mim, a você, em palavras, em momentos que a gente pensa que está certo, mas estamos errados. E eu sempre falo para mim, às vezes eu converso com minha esposa, que o evangelho de Cristo humilha, expõe,
nós. A partir do momento que a gente está vivendo o Evangelho, Cristo fala que a gente vai passar por tudo isso. E aquele que quiser pular degraus, vai estar levando um Evangelho humanista, que está muito perto de ser satanista, que não está agradando a Deus. Então, Jesus, no verso 27, ele saiu com os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? As aldeias de Filipe, Cesareia de Filipe, eram aquelas aldeias que em cada esquina falava do imperador César, que se divinizava. Em cada esquina tinha uma estátua, tinha algo que lembrava a César. E o rei Herodes de Filipe, o filho de Herodes, que ele se titulava o Grande, o filho dele, Herodes Filipe, fez que essa cidade como fosse uma lembrança de todos lembrar de César. E naquela época, os soldados romanos, em cada esquina tinha um soldado romano representando a Roma, para se dizer, não, Roma que manda, Roma aqui que manda em tudo. E Jesus, confrontando a gente, fala que muitas vezes a gente fala: não estou nem aí que os homens falem de mim, não estou nem aí, não quero nem saber que os homens falam de mim. Mas Jesus fala aqui uma coisa. Ele olha, primeiramente não pergunta aos discípulos quem diz que eu sou, mas primeiro ele pergunta: o que dizem os homens de mim? O que é que diz de Jesus nas pregações? O que diz de Jesus nos louvores? O que diz de Jesus hoje? Quem é Jesus para você? Uns dizem que ele é o Salvador, o Messias, o escolhido, o ungido, e outros se titulam como fosse uma imagem, uma foto dali que é Jesus. E só enxerga Jesus crucificado, mas não vê Jesus ressuscitado. Temos que enxergar que ele está ressurreto à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. E ele pergunta: quem diz os homens quem eu sou? Quem diz os homens quem eu sou? Quem diz os homens quem você é? O que eles falam de você? Vive o que prega? Considera a família? Honra pai e mãe? Quem diz os homens quem você é? E Jesus pergunta. E eles responderam, os discípulos: uns dizem que é João Batista, outros Elias e outros um dos profetas. Muitas pessoas vão enxergar que, poxa, comparou Jesus com João Batista, com Elias. Muito vai pensar em negativo. Mas quem é daqui, os homens, que não queria ser João Batista, Elias? João Batista, um homem que chegou para os fariseus, para os hipócritas, e falou: arrependei-vos, raça de víboras. Que combateu o pecado, pregava sobre o arrebatamento. Elias fala, os homens chegam até Elias e ele fala: o homem de Deus. Elias fala: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma todos vocês. Jesus não estava ruim não, estava bom na parada, que estava comparando com homens de Deus. Elias, que respeitava os profetas, a escola dos profetas, então não estava comparando com Jesus, com pessoas más, não. Mas eles estavam limitados de conhecer um novo Cristo, um Cristo vivo, um novo de Deus, que estava para eles. Estavam difíceis de entender que ali não era mais, porque ele vê que Elias foi levado no redemoinho até o céu. Ele não, Elias vão voltar. E tem texto na Bíblia dizendo que Elias ia voltar. Então eles estavam pensando que não, ele deve ser Elias que voltou, transfigurado em outra pessoa. E eles estavam difíceis de entender isso, que era o novo de Deus.
E depois, Jesus no 29, ele pergunta. Aí a pergunta é difícil. E ele disse: mas vós, quem dizem quem eu sou? É muito difícil chegar para um amigo assim: e aí, evangelista, diga quem eu sou aí. Assim, não, deixa pra lá, depois eu falo isso aí, depois eu falo. Porque é difícil. Fala a verdade, evangelista. Não, rapaz, deixa para depois eu falo aí. Porque vai ter coisas que eu ouvi um dia o evangelista falando, que teve uma entrevista, que perguntou: me fale uma qualidade sua e 10 defeitos. E qualidade a gente tem demais, mas defeito a gente nunca gosta de expor. Mas as pessoas que estão veem o nosso defeito, mas muitas vezes a pessoa não quer nos consertar, não quer nos falar quem eu sou, quem eu estou me tornando. Será que eu estou mudado? Será que eu mudei? Como é que as pessoas me enxergam? Então Jesus pergunta aos discípulos agora, segundo: e vós, quem dizem quem eu sou? E respondeu Simão Pedro. Imagine, Pedro sempre era ousado, falou. Perguntou aos discípulos, Pedro logo falou: eu aqui. Pedrão era barril. Aí diz: tu és o Cristo, o Deus vivo, o novo de Deus para nós. E Cristo falou para ele. E aqui eu vejo também no Evangelho de Mateus. Precisa abrir na mais irmãos. Mateus 17, ele diz, respondendo, disse: bem-aventurado tu, Simão Bajonas, porque tu não revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está no céu. Então Pedro estava ali já todo, e Jesus falou, E Jesus, no 30, de Mateus 8, 30, e admoestou-os para que ninguém dissesse aquilo dele. Parem. Pedro não mentiu. Jesus revelou que não foi dele, nem do sangue, nem da carne, sim revelado de Deus para Pedro. E agora Jesus admoestrou. Repreendeu com educação. Porque, amor, não fale isso não. Não fale isso não. Não fale isso para ninguém. Não fale isso a ninguém, que eu sou Cristo. Não fale a ninguém que eu sou Cristo vivo, o novo de Deus. Não fale isso para ninguém. E muitas das vezes nós só queremos divulgar o Cristo, o Messias, a grandiosidade, o poder, e não queremos divulgar o que Jesus quer falar. É muito fácil eu chegar aqui e falar, receba. Mas é muito difícil eu chegar aqui e falar, você está errado. E hoje estão querendo levar um evangelho humanista, um evangelho que Cristo não quer que leve. E há tempo de falar que Ele vem, que Ele está à porta. Temos que pregar o evangelho nu e cru, o popular, certo? E Jesus demonstrou os discípulos para que não falasse aquilo dele, que Ele era o Cristo. Onde eu estou errado aqui de falar que Ele é o Cristo? Onde eu estou errado de falar que você é o Jesus Cristo de Nazaré, o Deus vivo que se fez homem, veio até no meio de homens, para andar como homens, viver como homens, sofrer como homens. E Jesus, no 31, e começou a ensinar que importava que o Filho do Homem padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciões e os príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto, mas depois de 3 dias ressuscitaria. O que Cristo quer falar para mim e para você? Para de ficar divulgando só as divinidades, as glórias. Divulga também o padecimento,
a morte e a ressurreição. Vamos parar de só divulgar a glória. Vamos falar também que ele também padeceu, morreu, mas no terceiro dia ressuscitou. Não vamos ser igual aquelas mulheres que chegaram ali ao túmulo de Jesus com perfumes. Chegaram, bora perfumar o corpo de Jesus. Vamos chegar ali, perfumar o corpo dele. E quando se bate com um anjo lá. E pergunta, fala o anjo: onde foi que você colocou o corpo de Jesus? Faltaram dela observar o que Jesus pregou, o que ele falou. Aí o anjo, deu uma lapada, que o anjo acho que era pentecostal, deu uma lapada. Lembrem o que ele disse lá na Galileia. Lembrem o que ele disse lá na Galileia, que ao terceiro dia ia ressuscitar. É só ela contarem 1, 2, 3. Mas na madrugada ela estava ali com cheio de perfume, gastou dinheiro, que antes de perfume era caro, gastou dinheiro, foi ali perfumar o corpo de Jesus. O que faltou nela? Diligente ao ver as escrituras, observar o que Jesus falou. Faltou nela nisso. E o que Jesus vem falar que não devemos só divulgar a messianidade. O que é Messias? Messias é algo grande. Messias é algo grande, ungido. Então vamos parar de só divulgar a messianidade e divulgar também o padecimento, a morte e a cruz. Eu queria que o evangelista lesse Marcos 15, 31 e o 32. Essa palavra ele deu aqui e essa semana eu falei, essa aí vai entrar na minha pregação, tem que entrar. Então, temos que ser dirigente em cada louvor, em cada pregação, em cada oportunidade que os irmãos dão. Porque às vezes precisamos, Cristo quer falar conosco a cada momento e às vezes não somos sensíveis a ouvir Ele. E fala o verso 31 que Ele ia padecer, os escribas fosse morto, mas depois de 3 dias ressuscitar. Eu queria que o evangelista lesse 31, 32, por favor. Amém, irmão. Marcos capítulo 15, versículo 31. E da mesma maneira, também os principais dos sacerdotes, com os escribas, diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo? O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Amém? Então a palavra dele se cumpriu, o que ele falou. Entenda uma coisa: nada que Cristo fala, o que ele pregou, o que ele falou, o que ele contou em parábolas, vai vivificar hoje, amanhã, e vai se cumprir tudo o que ele falou. Se ele falou que ele vem, é porque ele vem. Muitas pessoas aí estão falando que Cristo está demorando a vir. E eu quero falar uma coisa: temos que pregar sim o equilíbrio do evangelho que Cristo falou, pregou o equilíbrio. E tem muita gente indo para redes sociais, evangelista, presbítero, falando que Jesus não existe, Jesus não presta, Jesus é mentiroso. Porque tem pregadores assumindo a tribuna, falando que é só vitória, que o choro acabou, não vai ter mais choro. E assim como ele aceita Jesus e tem a primeira luta, ele fala: oxe, não era só vitória? Eu estou passando por luta por quê? Diz que Jesus me ama, eu estou passando por dificuldade por quê? Temos que pregar o equilíbrio. Fala que Cristo salva, cura, sim. Que Ele é sua vitória, sim. Mas depois está chamando, vem cá, irmão. Oi. Para você conquistar uma vitória, primeiro você tem que passar por lutas.
para você obter uma vitória, você tem que passar por lutas. Então você tem que passar por luta. Então Jesus falou equilíbrio no evangelho. E dizia abertamente essas palavras. Primeiro ele disse que, você fala que era o Cristo, não, para aí, não fale isso não, esconda. Mas isso agora aqui, ele falou que fale isso abertamente, que eu vou padecer, vou sofrer, vou ser rejeitado, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Isso ele dizia abertamente. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Você sabe, meus irmãos, o que é tomar a parte? Tomar a parte é pegar, tirar do meio em segredo. Tirar do meio em segredo. Eu estou achando aqui que Pedro queria descontar. Que Jesus falou, não, fala que é o Cristo, não fale isso não. Fale que eu vou padecer, morrer e ressuscitar. E agora Pedro vem e chama ele à parte. Pai, mãe, líderes, tomar parte, repreender no canto, só nós dois, não é educado? Não é. Mas Pedro foi muito educado com Jesus, tomou a parte, mas repreendeu a Jesus. Quem sou eu e você para repreender a Jesus? Mas tem muitas músicas, vou dizer assim, que às vezes a pessoa que está mandando em Jesus, vai acontecer, tem que acontecer. E vai acontecer sim, eu determino. Oxe, estão mudando em Jesus agora? Queremos repreender a Jesus, agora está querendo mandar em Jesus agora? Temos que parar com isso. Quem manda é Ele. A palavra diz que somos pobres e miseráveis. Não somos dignos de nada. A misericórdia dele nos alcançou. A graça dele nos alcançou. Mas por ele, processo, para ele, destino são todas as coisas. Temos que saber disso. E aqui, o mais engraçado, Pedro, aí, agora, né, ele tomou Jesus à parte. Tomou Jesus à parte, no cantinho. Isso aqui, Tomé, Judas, cai fora Judas, vai para lá. Vem aqui Jesus, no cantinho, repreendeu a Jesus. Mas, se virando, olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo, para lá Pedro, peraí, não. Para lá Pedro não, retira-te de mim, Satanás. Porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as coisas que são do homem. Espera aí. Tudo que é do homem, ele está dentro, ele sabe, ele apoia. Tudo que é do homem, ele sabe, ele apoia, ele entende tudo. Fala de pedra, fala de prédio, mas as coisas de Deus, não sabe. Não quer se infiltrar na Bíblia, pesquisar, que não é nenhum defeito, nenhuma vergonha você pesquisar, olhar no YouTube, pesquisar entre livros e pesquisar entre Google, não. Mas ele olhando para Pedro e para os discípulos disse, para trás de mim, Satanás. E diz que Jesus não envergonha ninguém. E aqui envergonhou. Muitas das vezes Deus vai envergonhar nós sim. Porque Pedro aqui já estava se sentindo já o tal. Porque primeiro Jesus falou que o que ele revelou não era dele, nem da carne nem do sangue. Era assim, Deus se revelou para ele. E agora ele acha que eu estou aqui, estou pregando, eu posso falar qualquer coisa para vocês. Porque Deus me revelou. Não. Temos que entender, sim, as coisas dos homens. Sim, não está errado você entender coisas dos homens. Mas também tem que entender as coisas de Deus. Temos que entender as coisas de Deus, não só as coisas dos homens. Jesus mais uma vez fala sobre o equilíbrio. O equilíbrio aqui. E aí agora eu acho engraçado. Jesus, engraçado não.
interessante. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A Bíblia consegue distinguir multidão de discípulos. Ele fala, chamou a multidão e os seus discípulos. Ele consegue distinguir a hierarquia ali de multidão e discípulos. E ele fala, se quiser, se alguém, ele não fala venha, não. Ele não te obriga. Mas a partir do momento que você se entrega para ele, você não manda mais em si, não. Você não manda mais em si. Quem manda em você é Deus. Não é eu que mando em Deus, é Deus que manda em mim. Nós morrendo para o mundo e vivemos agora para Cristo. Então temos que parar de mandar em Deus e viver e querer ser dele. Aí ele fala que se quiser, negue-se a si mesmo. Por que ele mandou negar a si mesmo? Porque ele negou a si mesmo. Porque Cristo saiu do trono, perdeu toda a sua glória, veio como um homem para sofrer, padecer, morrer. Para eu e você estamos aqui essa noite. Então, ele negou a si mesmo. Manda nós negar a si mesmo, porque ele negou a si mesmo. Ele podia fazer que o diabo chegou ali em Mateus 4 e falou: se tu é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Foi o que aconteceu ali. Ele podia fazer aquilo, ele não vai deixar de ser Deus, mas ele negou ao si mesmo. Então ele manda a gente negar a si mesmo, tomar a nossa cruz, porque quem carrega a cruz não se manda, porque o crucificado tem as mãos e os pés presos. E o que Jesus estava carregando ali era só morte. Ele não tinha controle sobre as mortes. Então ele levou aquela cruz ali, passando pelaquela cidade, mas não tinha poder pelas mortes, porque ele está morrendo por mim e por você. E não tem como eu morrer por você. Um pecador não morre. Só Jesus, imaculado, santo, puro, podia morrer por mim e por você. E ele largou a glória divinal dele, desceu para a terra para viver como homem, sofrer como homem. Então o que eu venho enxergar aqui, missionário, aqui não precisamos ser anjo para passar por isso aí e vencer. Sim, nos regenerar e viver em espírito e em verdade, viver para Cristo. Porque há uma luta, sim, entre a carne e o espírito, sabemos sim. Mas se a gente der lugar ao espírito ao invés da carne, não precisamos ser anjos para viver. Porque se ele mandou negar a si mesmo, pegar a cruz, porque a gente temos capacidade de fazer o que ele fez. Porque ele disse que a gente ia fazer obras maiores que a dele. Sim. Então se ele mandou, porque ele tem capacidade, ele sabe que a gente temos capacidade. Tá bom? E diz aqui: porque qualquer um que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer um que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse se salvará. Então Jesus quer falar que mesmo que você perca a sua vida, você vai ter a salvação. Mesmo aquele que queira te matar, te crucificar, te condenar, mesmo que a bênção dele não seja dada aqui na terra, mas a sua vitória vai ser dada lá no céu. Temos que saber disso. Mesmo que morremos, nossa vitória está garantida, nosso galardão está garantido lá no céu. É isso que ele tem a dizer, que mesmo aquele que morra por amor dele e pelo amor do Evangelho de Cristo, que muita gente hoje não quer morrer pelo Evangelho, quer sim passar aquela maquiagem, ser uma pregação light, para inchar a igreja. Porque é muito fácil falar, é só vitória, é só bênção, você vai receber amanhã, mas é difícil chegar aqui e exortar, falar se está errado, mude, se conserte, arrependa do seu pecado, volte para Cristo quanto há tempo. É difícil falar isso. Então Jesus diz:
Pois, porque aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Nada. Não adianta a gente conquistar tudo nesse mundo e deixar aqui. Mas se a gente lutar pela nossa salvação, conquistar pela nossa salvação, dia após dia, negar a si mesmo, levar nossa cruz, dia após dia, como já falei, nosso galardão está garantido lá no céu. Então não adianta nada você conquistar tudo aqui na terra e perder para a terra. Conquistar na terra e perder para a terra. Devemos olhar e falar: não, vivo para Cristo, vou viver para Cristo, vou negar o meu si mesmo e vou viver o Evangelho de Cristo, porque eu quero ir em busca da minha salvação. E esse Evangelho de Marcos nos ensina que devemos ter o equilíbrio do Evangelho. Devemos não só divulgar a messianidade, a grandiosidade, mas sim o padecimento, a morte. Que a gente venha divulgar o equilíbrio do Evangelho. Que venha se tornar para Cristo, negar a si mesmo, enxergar Cristo como Ele deve ser de verdade. Só olhar para nós, examinar e falar: quem sou eu perante os homens, perante minha sociedade, meus vizinhos? Quem sou eu? Se examinar e olhar para Cristo e falar: eis-me aqui, eu não mando, você que manda em mim. Tá bom? Irmão, o Zé Luiz, por favor, coloque o louvor Consolador. Queria louvar pela vida da pastora. Muito obrigado por estar sempre confiando em mim, na vida da missionária, diaconisa Vanessa, diaconisa Selma, o presbítero evangelista, por sempre estar orando por mim, pela minha família, estar intercedendo. Cristo tem feito muitas maravilhas na minha vida, que tem coisas que, como Cristo falou, não devemos ser divulgado. Tem coisas que não deve ser divulgado. Então, às vezes temos que nos calar. Eu aprendi uma coisa, com minhas próprias lutas, com minhas próprias quedas, que tem coisas que devemos nos calar. E divulgar, às vezes, a dificuldade. Saber que o Evangelho é isso, renúncia. Pode voltar. Queria que a igreja se colocasse de pé. Quem soubesse, cantasse comigo, por favor. Consolador, fala para ele: não sai daqui, meu peito dói, minha alma chora, se tu sair. Fala para ele: Consolador, Consolador, mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. A igreja: perdoa o meu coração, perdoa todas as vezes que errei sem perceber. Perdoa, Deus, perdoa todas as vezes que erramos sem perceber, mas não afaste tua presença. Se frutos fruto do Espírito Santo, longanimidade, mansidão, temperança, esses frutos que nos fazem viver. Consolador, não sai daqui, meu peito dói, minha alma chora quando está longe de mim. Se sair, Pai, não sai, Consolador.
Consolador, mora em mim. Sinto oh, aleluia. Canta, igreja, canta. Perdoa o meu coração. Quantas vezes você errou sem perceber e pediu perdão a Deus? Das vezes que errei sem perceber. Várias vezes, Pai, errei sem perceber. Mas perdoa a mim, Pai. Perdoa os seus eleitos, Pai. Mas não afaste a tua presença, como Moisés falou no monte. Sem sua presença eu não vou a lugar nenhum. Se frutos me fazem viver, quando minha alma se cansou, fontes a força aleluia, seguir. quando Meu coração parou, fostes intercessor, o meu ajudador, o meu consolador. fiel. Ele está com gemidos inexprimíveis por mim, por você. Consolador, não sai daqui, não sai de mim, nem de você e dessa igreja, Pai. Meu peito chora, minha alma chora se tu sair. Ô Consolador, não sai de mim nem de ti. Consolador, mora em mim. Tu faz presente nessa igreja, Pai. Tu sabe o que faz, Pai. Que nós não venhamos mandar em ti, mas se tu mandar em nós, Pai, sermos remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Já te agradeço desde agora, Pai. Em nome de Jesus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, Consolador de nossas vidas. Oh, aleluia, Jesus. E que Jesus continue